brincando com a morte. Você pode brincar com a morte? Você pode brincar com a morte? Não, porque a morte é fatal. Não tem segunda chance, não tem nova oportunidade para a morte. Para o pecado é a mesma coisa. Pode ser fatal, letal na sua vida. Hoje eu vou falar aqui de um homem que brincou e lhe custou muito caro na Bíblia. Sansão, seduzido pelos seus próprios desejos, alimentado pelas suas próprias vontades, se permitiu ser colocado na mão do inimigo, filisteus. Mas porque ele desejava mulheres que não eram do seu povo. Ele desejava tudo aquilo que o Senhor falou para ele não fazer. Sansão era nazireu, não podia passar navalha nos seus cabelos, ele tinha uma aliança com Deus, porque o Senhor deu a ele, a mãe dele, um filho, enquanto ela era estéril, e deu para um propósito, ser libertador daquele povo de Deus. Mas Sansão, ele não quis seguir as ordens de Deus. Passou a confiar na sua própria força e seguir a sua própria vontade. E lhe custou muito caro. Já apaixonado por Dalila, como se encontra lá em Juízes, capítulo 16, encantado por aquela linda mulher filisteia, ele se deixou levar. E lhe custou muito caro. Até quando nós podemos brincar com os nossos desejos? Satanás, ele nunca vai te laçar naquilo que não te atrai. Ele te sonda, ele te vigia, ele sabe os seus olhares, ele sabe o que te puxa para o caminho do pecado. E o que puxava Sansão para o pecado, aquele homem forte, que havia vencido tantas batalhas, ele foi destruído por uma mulher, porque atraía ele, seduzia ele. Aquela mulher envolveu Sansão, envolveu o emocional de Sansão, a ponto de conseguir descobrir aquilo que era segredo dele com Deus. Ele começou a brincar, porque ela perguntou de onde vinha a força dele, e ele começou a dar vários enigmas para ela, e ela fazia, e ele se entregava, até que ele confessou que a força dele veio do cabelo, e ela passou a navalha no cabelo dele. Satanás, ele sabe o que tu gosta. E ele vai te envolver. Mas Deus também já te falou que você não é para fazer. Deus não interferia na vontade de Sansão, porque ele já havia falado que ele tinha que fazer. Ele já nasceu instruído. Nós já somos instruídos pela Bíblia. Nós já somos instruídos por Deus naquilo que nós devemos ou não fazer. Mas ainda estamos brincando com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E quando nós nos colocamos nos nossos desejos, somos levados à morte. Morte espiritual, morte eterna, por causa dos nossos desejos. A palavra de Deus fala que somos tentados pelos nossos próprios desejos. Será que o que você quer hoje está alinhada com a vontade de Deus? Será que o que você tanto almeja hoje, como Sansão almejava tanto Dalila, mas não estava alinhada com a vontade de Deus? E sabe o que diz lá em Juízes, capítulo 16, verso 20? Olha a consequência que ele recebeu. Então, ela chamou Dalila. Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Sansão estava acostumado a fazer as coisas e conseguir sair. Só que daquela armadilha teve um ponto final para ele. Não se acostuma a cometer coisas erradas porque tu tá se saindo bem e deixar Deus de lado e sair-se daquela armadilha, porque chegará um momento que será fatal para você. Terá um fim, como teve para Sansão. Naquele dia ele acordou do seu soninho espiritual, do seu soninho físico. Só que ele viu que daquele sono, deitado com aquela mulher, confessando para a mulher aquilo que era a aliança dele com Deus, lhe custou caro. Ele foi parar na mão dos filisteus, ridicularizado, cegaram ele, puseram ele como escravo. Tudo por causa do desejo da carne dele, do desejo, do prazer que ele sentia em sair da rota do que Deus queria para ele. Será que você não se preocupa em sair da rota do que Deus quer? Deus não fala toda hora. Deus não é aquele papagaio que toda hora vai ficar falando para você o que está certo e o que está errado. Deus não vai interferir na sua vontade como não interferiu na vontade de Sansão. Porque Sansão já sabia do que de fato ele devia fazer. Sansão já sabia do que de fato e por onde ele devia andar. E com quem ele podia se relacionar. Ele sabia que não tinha como ele ficar com a mulher que era do mundo pagão, inimigo do povo de Deus. É julgo desigual e Deus não quebra princípios. Mas o desejo dele era maior. Cuidado. Porque Sansão era forte o suficiente para se achar o suficiente de acordar naquele dia e vencer o povo inimigo. Mas Deus já não estava com ele. Porque há momento que a rebeldia é tanta que Deus se afasta assim da gente. Porque povo rebelde não tem relacionamento com Deus. Rebeldia é do diabo. E o Senhor não compactua com o povo rebelde. O Senhor tem aliança, relacionamento com aquele que faz a vontade dele. O Senhor tem relacionamento com aquele que quer se relacionar fielmente com ele. Agora, quem quer fazer as suas próprias vontades, seguir os próprios desejos, o Senhor entrega. O Senhor entrega. Quer fazer? Faz. Como aquele pai e a mãe não põe o dedo na tomada quando fala pro filho. E o filho insiste em pôr o dedo na tomada. E quando eles falam não faz, ele insiste. Deixa ele. Pum, toma um choquinho. E aí vem chorando, né? Porque viu que não era bom. Cuidado com as suas escolhas. Não é porque Deus não está interferindo que você tem que continuar fazendo. Porque se você vê que Dalila é a sua queda, foge de Dalila. Se você vê que a bebida, que a droga, a prostituição, o romance que você está tendo com aquela pessoa está tão legal, mas não vem da vontade de Deus, fuja. Fuja. Porque hoje o seu prazer,
pode ser a sua destruição amanhã. Hoje o desejo que tu tem pode ser a sua queda amanhã. E Deus se afastar de você para sempre. E você se ficar perdido na mão do inimigo. Porque foi assim que Sansão ficou. Perdido ali na mão dos inimigos. Mas a misericórdia de Deus é grande. E no final da história, Sansão morreu com os inimigos. Porque ele foi chamado para cumprir. Mas não era daquela forma que Deus queria para ele. Você vai ser chamado para cumprir os propósitos de Deus. Mas há uma escolha de você seguir o que Deus quer e ser bem sucedido. Ou você não seguir o que Deus quer e ser mal sucedido. E você tem a escolha hoje. A escolha de Deus. Seguir as vontades do Senhor e não seu próprio desejo. Não brinque com a morte. Não brinque com o inimigo, porque ele sabe como te atrair para a queda. Ele sabe os desejos que você sente no mundo, os prazeres, a sensibilidade de uma vida emocional, de dependência. Ele sabe. E é aí que ele vai te enlaçar e vai te puxar. Então leve o seu pensamento sempre a Deus. E lembre-se que princípios de Deus devem ser seguidos. Que Deus te abençoe.